né? A obra de Deus. E nós vamos abrir no livro de Romanos 10. O pastor ele fez uma introdução muito voltada ao livro de Romanos 10. Algumas coisas que eu iria falar, ele já falou, mas nós vamos complementar. Isso é para você entender que Deus está aqui, tá? Que a gente não tem autorização de falar aquilo que a gente vem na cabeça. Nós falamos aquilo que Deus manda falar. E é uma responsabilidade, porque quando a gente pega o microfone é com temor e tremor para trazer para o povo, senão a palavra de Deus. Porque para dizer qualquer coisa eu não preciso nem do microfone. Mas quando a gente vem aqui, a gente sabe que estamos sendo à mercê, usados pelo Espírito Santo. Amém? O capítulo 10 de Romanos, ele na verdade ele é uma continuação do 9, né? Que foi pregado semana passada. E eu gostaria de ler o versículo 33 do 9 para que a gente dê continuidade. E diz assim: como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de ofensa, aquele que nela crê, nela que fala na rocha, que é Jesus, não será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e da minha súplica a Deus a favor deles, dos irmãos, né, israelitas, é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá até o abismo, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca confessar Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu vou parar por aqui, porque depois a gente pode ler a segunda parte. Paulo ele está explicando ainda sobre esse momento em que os judeus, os israelitas, os hebreus, né, que se trata de uma nação, eles estavam distantes, eles tiveram a presença real de Cristo, a presença real física de Cristo no meio deles, no qual ele pregou, ele fez milagres, ele ressuscitou mortos, sendo que o milagre mais concreto de ressurreição foi o de Lázaro, porque após de 72 horas de observação do corpo, ele foi, né, ele já estava enterrado, porque é uma tradição judaica, para se dizer que alguém ressuscitou dos mortos, ali é preciso 72 horas terem se passado, e já haviam 4 dias. Deus deu mais 24 de lambuja, só para poder ter certeza que era aquilo mesmo. Diferentemente do filho da viúva de Naim, que não se sabe a data exata, o momento que o rapaz faleceu, apenas se tem a notícia que o enterro já estava caminhando. E da filha de Jairo também, a menina havia acabado de morrer. Mas o milagre de Lázaro não tem como restar dúvida, porque Lázaro realmente estava morto há 4 dias e já cheirava mal. E Jesus vai e reverte a situação. E não foi um milagre secreto como o da filha de Jairo, que ele entra no quarto, levanta a menina e diz: olha, não conta a ninguém não, só fica aí o pai e a mãe, Tiago, Pedro, João. Não tinha mais ninguém ali. Mas Lázaro, ele faz uma demonstração pública do poder de Deus. Tinha muita gente no local, o rapaz já estava cheirando mal porque estava realmente morto.
e ele pede para que se tire a pedra, ora, chama Lázaro e ele sai para fora daquela situação. Mas mesmo vendo tudo isso, o povo não creu. O povo não se quebrantou. Porque, como nós já falamos, eles esperavam um salvador político que viesse trazer prosperidade, alimentação, casa, moradia, tudo material. E não é diferente nos dias de hoje. Muitos locais estão cheios, muito mais cheios, porque aqui está cheio, mas tem muitos locais que estão cheios, muito mais cheios do que esse aqui, procurando esse mesmo Jesus, que não é o nosso Jesus. Porque estão lá buscando as coisas materiais. E outros permanecem em locais que pregam a verdade, mas com o mesmo objetivo. Então Paulo ele fala que quando Moisés diz que quem segue a lei se justifica pela lei, o que é que tem na lei? Olho por olho, dente por dente. E tem gente que ainda está vivendo assim. Tem gente que ainda diz, não, irmã, que nada, mas a Bíblia diz que é olho por olho e dente por dente. Mas a lei foi abolida em Cristo. Não é mais assim. Olho por olho, dente por dente. Pé por pé. Cabeça por cabeça. Não. Então, quando Paulo ele diz, aquele que observa, ele explica a lei de Moisés, aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Mas a justiça que procede da fé é diferente. Qual de nós teria essa capacidade de, como Cristo, descer no mais profundo da terra, ressuscitar e subir aos céus? Nenhum de nós. Mas ele diz, a palavra de Deus está perto de você, perto da sua boca, e que se com sua boca você confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, e a gente precisa esclarecer muito isso. Às vezes alguém levanta a mão na hora que nós convidamos para receber Jesus, e as pessoas vêm atrás de Jesus como Salvador e não como Senhor. Salvador é aquele que te tira da enrascada, é o bombeiro, sabe? É o policial, é o médico intensivista lá da UTI. Esses são salvadores. Mas Senhor só existe um, Jesus. É aquele que determina a sua vida. Mas muita gente, pastor, quer ser salvo da doença, quer ser salvo da droga, da confusão na família, mas não quer Jesus como Senhor. Porque quando Jesus começa a determinar coisas para ele, ele sai da igreja. Porque já não fica mais bom para ele. Ah, isso aqui não. Isso aqui não. Quer levar a vida como quer. Porque quando ele fala crer, não é se você... Olha, eu vi uma pesquisa tem pouco tempo que diz assim, que o Brasil é o país no mundo que mais acredita em Deus. Eu disse, é piada isso aí, né? É uma piada. Acreditar em Deus... Se você chegar num paredão, perguntar a qualquer um ali, vem cá, irmão, você acredita em Deus? Acredita em Deus? Oxi, com Jesus, irmão. Chega lá na cadeia, qualquer uma galeria que você chega lá e perguntar, você acredita em Deus? Acredito. Oxi, com certeza. Chegue no meio da rua, no shopping, na escola, em qualquer lugar, pergunte, você acredita em Deus? Eu acredito. Todo mundo acredita, mas como se fosse um velho que não tivesse controle de nada e que eles fizessem Deus de gato e sapato, porque Deus tem que fazer tudo o que eles querem, mas ninguém quer fazer o que Deus quer. Então acreditar assim é fácil, né? Um velhinho que não tem controle sobre nada e você pede as coisas, ele te dá. Eu acho que esse é Papai Noel, não é Deus, né? E não existe Papai Noel. Mas as pessoas querem que Deus seja Papai Noel.
que traga um saco de presentes e distribua para cada um, independente do que tenha feito, da forma que vive, da forma que interpreta o evangelho, da forma que quer viver. Eu vou pedir, por gentileza, para diminuir esse ar-condicionado, senão eu não vou conseguir falar até o final. Então, o que é que acontece? Quando ele fala que você crê para a salvação, não é simplesmente você ter uma crença de que aquilo pode existir, que aquilo pode estar ali e que só serve para você nos seus momentos de aflição. Por quê? Quando todo mundo está numa situação de vida ou morte, só chama por Deus. Eu não vi ninguém chamar o diabo na hora que sofre um acidente. Pode até dizer o nome da pelada na hora que toma uma topada, ou quando quebra um copo em casa. Mas se estiver sentindo uma dor de apendicite, com medo de estourar e morrer, só chama por Deus. Se tomar uma bala e estiver indo correndo para a sala de cirurgia, sangrando, o sangue vazando pelo corredor do hospital, só chama por Deus, que é Salvador. Mas muitas vezes levanta dali, ele não se torna o Senhor, porque não quer que Deus determine nada na sua vida. E a gente tem que entender isso, fazer uma autocrítica, porque a gente não pode vir para a igreja de guarda-chuva, só serve para ele, para ele, para ele, para ele, tem que servir para mim. Será que Jesus tem determinado as coisas na minha vida? E não é fácil Jesus determinar as coisas na sua vida, porque a gente canta: eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Mas quando Jesus te pede, 1 hora na sua madrugada, você quer dormir porque você está cansado. Ele determina as coisas para você, e muitas vezes coisas simples, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Não é nada que você não possa fazer. Nada que você não possa fazer. E quando a gente crê, a gente sabe que não existe uma outra forma de viver, nem de executar as nossas tarefas diárias, que não seja sob o comando do Espírito Santo de Deus. Domingo o pastor estava comentando com Patrícia, o senhor estava falando sobre dízimo. E aí eu disse a ela, eu digo: Patrícia, é o seguinte, primeira coisa que as pessoas precisam compreender, que dízimo é uma questão de fé, e que a Bíblia, toda ela é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Se você crê que a Bíblia é a sua regra de fé, é a sua forma de viver, e tudo que você precisa estar aqui, você não vai ter dificuldade de dar o dízimo, porque você não vai separar uma coisa e deixar outra. E ela ainda me questionou assim: não, mas as pessoas creem. Eu digo: não creem. Elas usam frases de efeito. Usa frase de efeito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Aí é gostoso ler a Bíblia nessa hora. Mas quando ele diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, não, peraí. Isso aí não. Dinheiro é meu, farinha pouca, meu pirão primeiro. E não dá. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem pessoas que nem crentes são e já descobriram o segredo espiritual que é um dízimo. Porque eu conheço pessoas que chegou na igreja, pastor, de empresa, aí chegou e disse assim: eu gostei dessa igreja aqui, eu estava procurando uma igreja para eu dar o dízimo, porque eu não posso deixar de dar o dízimo. Eu trouxe minha empresa para cá e eu estava procurando uma igreja legal para eu dar o dízimo, porque depois que eu comecei a dar o dízimo, minha empresa só cresceu. Até hoje eu não sei se a pessoa se converteu, eu acredito que não, porque eu tenho um certo conhecimento, mas a pessoa nunca deixou de dar o dízimo. Mas tem crente que diz que crê em Deus, que é crente e não quer dar o dízimo, mas a empresa do cara está lá crescendo. Irmã, mas se minha empresa não crescer, se meu salário não crescer, é uma questão de fé e obediência. Ele é o seu Senhor. E a gente às vezes se assusta com a obediência, porque todo mundo quer ser
desobediente, fazer aquilo que lhe dá mais prazer, aquilo que lhe fica mais confortável. Mas ele fala que todo aquele que nele crê não será envergonhado. E crer não é acreditar. Você pode acreditar no que eu falo, mas você não pode crer em mim, porque eu não posso fazer nada por você. Crer é diferente de acreditar. Acreditar é dar crédito, é você dar uma oportunidade, é você dar uma certa confiança. Mas crer, quem crê, ele confia cegamente, ele sabe que não existe nada além de Deus. Não importa o que aconteça. E é diferente de acreditar, porque você só acredita quando a situação está a seu favor. Mas quando você crê, não importa o que aconteça. Você continua crendo, você continua confiando, você continua acreditando. Você não deixa a sua fé morrer. As pessoas ao seu redor podem até morrer, mas a sua fé não morre, porque você crê. Então essa é a diferença de crer para a salvação e acreditar para achar que está tudo bem. Versículo 12. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Nós tiramos muito esse versículo para falar sobre evangelismo. E não é um sentido errado, tá? Não é um sentido errado. Mas quando ele faz essa pergunta, ele não está falando de quem não foi evangelizado apenas. Ele está falando daqueles que já ouviram a pregação, mas que não conseguiram compreender, não conseguiram aplicar na vida. Não conseguiram fazer com que esse Jesus, que é o Salvador, fosse também o seu Senhor. E quando ele fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Invocar é trazer para perto, é chamar aquela existência para você. Muitas vezes as pessoas invocam várias coisas, e deixa eu te dizer, tudo que você chamar vem, tá? Então você tem que ter cuidado com a sua boca. Põe um anjo lá na porta da sua boca. Pede ao Senhor Jesus, tá? Para pôr um anjo na porta da sua boca. Porque às vezes a gente está vindo para cá chorar, dizer ao pastor que precisa orar, que na sua casa não está bom, mas a gente precisa saber quem é que a gente está dando legalidade dentro da nossa casa. A quem é que a gente está chamando para dentro da nossa casa. Porque, como eu sempre digo, aqui todo mundo é lindo, todo mundo é santo, todo mundo está bonito. Mas quando chega dentro da nossa casa, é que as coisas muitas vezes se modificam. Não pode quebrar um copo que a pelada é chamada. Não pode faltar uma coisa que a miséria é chamada. O menino não pode aborrecer o esposo ou a esposa. Esse demônio me perturbando aqui. Está pensando que quem é que vai ficar na sua casa? Então você vai precisar começar a reverter essa situação. A santificar a sua boca. A pedir ao Senhor Jesus que ponha um anjo e começar a ministrar sobre a sua casa. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor tem que ser uma coisa muito forte. Deixa eu te contar um testemunho, uma situação que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu ainda trabalhava no serviço de rua, eu já contei para algumas pessoas aqui, e eu fazia um trabalho chamado pontos estratégicos, porque em alguns locais eles têm uma propensão de proliferação de doenças, né? Arbovirose, que no caso são doenças causadas por insetos, escorpiões, algumas outras coisas. Em determinados locais eles têm uma capacidade de proliferação maior.
E independente, eu não estou falando em questão religiosa agora, estou falando da questão técnica. Os terreiros de candomblé são locais que têm uma propensão de proliferação de alguns animais, algumas arboviroses, por conta das práticas que acontecem ali, de armazenamento de algumas coisas. Então, o que acontece? A gente tem esse trabalho de 15 em 15, fazer uma visita, fazer uma inspeção, pedir um acompanhamento ali de uma pessoa que nos leve nos locais. E uma das coisas que eu sempre tive, meus queridos, é respeito. Respeito por quê? Porque eu quero ser respeitada. Quem quer respeito, respeita os outros. É um princípio, é educação doméstica esse negócio. Tá? E aí sabia que tinha um negócio dos irmãozinhos que chegava lá, pastor, pegava um martelinho assim, saía quebrando as cartinhas de todo mundo. Salmo 91, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é bem tal. E criava uma briga com o pessoal de lá, e eles começaram a fechar as portas, e houveram alguns outros casos, e aí mudou as pessoas que faziam isso. E aí um dia disseram: olha, agora a partir de hoje é você que vai fazer esse trabalho. Eu vou dizer para vocês, eu confesso que eu não gostei, até porque eram locais muito distantes. Lembrando que não é uma questão religiosa, porque a gente faz isso também em borracharia, oficina e alguns outros lugares que eu não me lembro agora, mas tinha uma lista de locais. Então, só para dizer, não é uma questão religiosa esse trabalho que a gente faz, não tem nada a ver com intolerância, é uma questão técnica mesmo. Então, o que acontecia? Eu comecei a fazer esse trabalho, mas Deus me deu minha estratégia. No dia que eu sabia que eu ia para lá, que eu pegava a minha prancheta para fazer a visita, eu ia jejuando, eu orava, na madrugada: Jesus me cobre, porque a gente sabe que nós estamos entrando em um local que não é típico da nossa convivência, eu vou falar assim. E eu comecei aí, então eu fui uma vez, fui duas, fui três, nunca fui maltratada, tá? Nunca fui, desenvolvi a conversa que precisava, orientei. E quando foi um dia, eu cheguei nesse local e a pessoa, depois que eu terminei tudo, eu pedi para ela assinar. Ela disse: minha filha, me diga uma coisa, não tem outra pessoa para fazer esse serviço não? Aí eu falei assim: de ter tem, mas nesse exato momento quem está escalada sou eu. Você me dá o telefone do seu supervisor? Aí eu disse: dou. Mas aí, a priori eu pensei que fosse algum erro que eu tivesse cometido ali, que ela não estivesse gostando ali. E aí ela ligou realmente para o meu supervisor e pediu que fosse substituído. Aí ele disse: olha, eu posso até substituir, mas na próxima semana ainda vai ser ela, porque a pessoa vai voltar de férias e eu vou trocar. E aí ela disse: tudo bem. E aí eu tive a oportunidade nesse dia de perguntar. Aí ela falou o seguinte: olha, não é por mim não, é porque a pessoa, ela deu o nome, termo, né? Ela atende todas as quartas-feiras, e toda vez que você chega aqui, o dono da casa não desce. E aí ela mandou perguntar se não tinha outra pessoa. Mas por favor, ela falou assim: mas por favor, nós não queremos prejudicar você. Nós não queremos prejudicar você, não é nada a ver com você. Mas é porque ela me falou, ela não se retratou, ela mandou uma pessoa que era EQED, né? Eu não sei direito como é que chama, falar comigo, dizer que eu não poderia ir lá fazer essa visita, que era para trocar a pessoa, porque todas as vezes que eu ia lá, o dono da casa não descia. Você entende o poder da invocação? Então veja o que é que você anda invocando dentro das quatro paredes da sua casa. Não era eu, porque eu pedia que Jesus fosse comigo, me orientasse ali, sabe, estivesse ali comigo, porque eu estava trabalhando. E a gente sabe de algumas situações que se passam, inclusive de intolerância religiosa, ao contrário, porque teve pessoas que, por chegar lá, dizer eu sou crente, a pessoa nem venha, nem entre aqui, pode sair. Isso também é intolerância religiosa, tá? Mas naquele exato momento eu entrava
como profissional de saúde, para atender, para orientar. Aquilo que eu perguntava, isso aqui é o quê? Pode mexer? O que é que você pode fazer para mudar isso aqui? Porque isso aqui tá assim, tá assado. Nunca desrespeitei religião de ninguém. Não é nosso papel esse, tá? Seja somente crente, já é o suficiente. Busque a Jesus, seja adorador, seja humilde com seu Deus, leia a palavra. Se você não lê, ouça, busque, ore, jejue, que o resultado você vai ver na sua vida. Entende? Você não precisa querer derrubar ninguém, sabe? Não precisa. Porque a palavra de Deus está perto de nós. A gente não faz uso da palavra da forma correta. É como eu disse, a gente não crê, a gente usa a frase de efeito. Porque até ouviu alguém falar. E a gente quer vir para a igreja e sair com uma sacola de bênçãos, mas não quer interiorizar. Sabe? E Jesus, ele quer dar muito mais para nós. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Deixa eu ver se está certinho aqui no post-it. Isso, capítulo 9, versículo 35, para poder explicar melhor isso que a gente está passando aqui para você. Versículo 35 em diante. Eu vou ler para poder não perder tempo. Mateus 9:35. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, e ensinando nas sinagogas, e pregando as boas novas do reino de Deus, e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, elas estavam indo atrás de Jesus somente para ser curada, para tirar o demônio, para, sabe, coisas materiais. E depois saía por aí como ovelha que não tem pastor, como uma pessoa que não tem um Senhor para orientar, um Senhor para poder dizer o que Ele pode, o que Ele não pode fazer, para abrir portas para Ele, para acolher, para fazer infinitamente mais. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí é por isso que o pastor falou aqui antes, como tem se proliferado o mal da depressão, é o povo se matando, é o povo tudo a pulso de remédio. É remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para rir, remédio para chorar, remédio para tudo. Exaustos, não aguento mais, é o que você ouve. Antes de eu morrer, eu não aguento mais essa vida. Pessoas novas, que não têm deficiência física, que muitas vezes têm um trabalho, muitas vezes têm uma família, mas não se suportam. Ouvem a mesma música o tempo todo, música alta. Sabe para quê, irmão? Para não pensar, porque na hora que pensar, dá vontade de morrer. Então aí fica procurando uma coisa ali, é 10 horas de arrocha aqui, é mais 5 horas de paredão ali, é mais 3 horas de cachaça ali, e vão vivendo naquela ânsia e não se acolhem em Jesus. Se entopem de drogas, porque é isso que você vê. Muitas vezes a gente pensa que o estereótipo da pessoa que é usuário é aquele estereótipo de jovem, né, adolescente, meio doido, mas não. Se você soubesse a quantidade de pessoas que andam arrumadinhas, engravatadinhas, arrumadinhas, e que são usuários, e que comem droga com farinha para suportar o dia de trabalho. Pessoas que estão trabalhando em hospitais, em empresas, mas que infelizmente passam o seu fim de semana, gastam aquilo que recebe e não tem nada. E depois ficam ali. Esse é o caminho da depressão, esse é o caminho. De ver que não tem nada, que não são nada, que não representam nada. E aí cria uma crise na família. E depois que cria aquela crise na família, a mulher larga, ele vai matar a mulher. E aquele, sabe aquele bolo doido?
que vai se proliferando na sociedade e a gente não vê onde é que vai parar. A gente liga a televisão, fica assombrado, desliga, porque se você for almoçar junto de um programa de, Bocão, Adel, se você dá um negócio aqui, você não quero mais comer, não vou comer, eu vou só chorar. E aí você fica deprimido também, porque você vê que aquelas pessoas não querem a solução, não querem Jesus, não querem ser salvos, não querem ser libertos. E a gente tem que fazer esse exame, não é só no dia da ceia não, examinar o homem a si mesmo. Como que essas pessoas vão ouvir se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? E como vão crer daqueles que não ouviram nada, mas não ouviu falar de Jesus não, no Brasil? Mas que Jesus é esse, pastor, que está sendo pregado no Brasil? Quem é esse Jesus, pastor, que está sendo pregado no Brasil? Que as pessoas muitas vezes vão lá, frequentam aquele local e sai pior do que o que entrou, porque chega lá e diz assim: menino, quanta fofoca, eu não piso mais numa igreja. Ouvi essa semana isso. Nunca mais que eu piso numa igreja evangélica, menino, tanta fofoca. E aí falou, né, sempre sobre a paz mulher, né, como o pastor fala aqui, aquela mulher não tem o que fazer não. E aí começa a falar da gente. Então a gente precisa fazer um exame de consciência para ver que tipo de crente que nós estamos sendo. Porque o Brasil até diz que acredita em Deus, mas não crê para a salvação. O Brasil até acredita em Deus, mas não crê para a salvação. E o que Jesus quer fazer conosco é completamente diferente daquilo que a gente está acostumado até mesmo a ouvir. Porque se criaram novas tradições, novas formas de fazer culto, não para agradar a Deus, pastor, mas para agradar o homem, para que fique confortável, para você passar esse tempo, sabe? Para que fique confortável. Então Jesus, ele aqui ainda no capítulo de Mateus 23, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedrejam aqueles que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Está em Mateus 23, versículo 37. Jesus, ele quer fazer algo diferente. Ele olha para Jerusalém, isso aqui foi depois, né, dele ter entrado em Jerusalém. Então ele está lá no Monte das Oliveiras, ele olha e ele diz: olha, tem muita gente aqui, muita gente nessa cidade, muita gente nessa festa da Páscoa, muita gente frequentando a igreja, mas na verdade ele está se lamentando sobre essas pessoas. Como eu queria fazer alguma coisa diferente na sua vida. Como eu queria que você deixasse eu trabalhar na sua vida. Como eu queria que você permitisse que eu fosse o seu Senhor. Esse é um lamento de Jesus. Porque ele vê muita gente se aproximando da igreja. As pessoas hoje em dia, elas são da igreja, mas elas não são de Jesus. Porque você está ali, vê uma pessoa hoje, e aí fulano, estou indo para a igreja agora. Para mim, ir para a igreja é quando eu tomo banho, me arrumo e venho para cá. Então eu estou indo para a igreja, para o culto. Mas eu sou de Jesus, mesmo quando eu não estou na igreja. E é essa dificuldade que às vezes a gente tem de compreender. E diz assim, no versículo 18, do capítulo de Romanos 17, desculpe. E assim, 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Mas pergunto:
Será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz dele se espalhou por toda a terra e as palavras dele alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata eu os provocarei a ira. E Isaías, tão ousado, diz: fui achado pelos que me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Ele está falando de nós, o privilégio de conhecer Jesus, que Moisés e Isaías falaram. O privilégio de ter o encontro com Jesus para que a nossa vida fosse transformada. Isso aqui também, pastor, é resposta para aqueles que acham que a Bíblia do Velho Testamento acabou e que só tem o Novo. Mas Moisés já falava de Jesus, Isaías já falava de Jesus, do nosso encontro com Jesus, daqueles que não eram hebreus, daqueles que não eram israelitas de nascimento, mas que teriam um encontro com Jesus. Esse texto, mais uma vez, fala da oportunidade que nós temos a cada dia que a gente levanta de ser transformado por Jesus. Não adianta só vir para a igreja. Não adianta você ser abençoado. Muita gente vem para a igreja, busca ir para a igreja, atrás de Jesus, para apenas ser abençoado. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você ache escândalo: ser abençoado é pouco. Ser abençoado é pouco. Porque se eu tiver agora, há uns meses atrás, eu fiz uma reforma na minha casa. Mas se eu não cuidar daquela reforma, no ano que vem, já tem alguma coisa lá quebrada, eu vou ter que consertar. Não foi uma bênção que eu recebi? Foi. Botei o piso lá, passei o cimento, o negócio do... botei lá, tá bonitinho. Mas se eu não limpar, se eu não cuidar, ano que vem tá tudo acabado. Mas a eternidade é com Cristo, meus irmãos. Ah, você tem um carro? Maravilha, eu também vou ter, em nome de Jesus. Mas se você não botar gasolina no carro, não der manutenção no carro, não pagar o seguro do carro, daqui a alguns anos aquele carro já não vai ser mais uma bênção para você. Você já vai ter que providenciar outro. Oi, é assim. Então ser abençoado, querido, é pouco, porque o ímpio também ele é abençoado. Quem não serve Jesus, ele também é abençoado. Ele tem dinheiro, muitas vezes ele até pede a Deus e Deus cura ele, faz alguma coisa por ele, mas ser abençoado é pouco, porque ser abençoado é lugar comum, ser salvo, sair desse lugar de miséria, sair desse lugar de vício, sair desse lugar de demônio, que muitas vezes acompanha a pessoa da hora que deita até a hora que levanta. Que é o grande privilégio. É ser liberto por Jesus, é ter a oportunidade de estar ouvindo a palavra, de a cada dia estar tirando alguma coisa errada da nossa vida, até a gente se transformar na estatura de varão perfeito. Isso é que é o verdadeiro privilégio, porque é abençoado, querido, até o candomblezeiro é. Você entendeu? Ser abençoado é pouco. Ter comida, ter isso, ter aquilo, eles têm também. E deixa eu te dizer, não, irmã, mas eu faço a obra. Deixa eu te dizer, eu faço caridade. Os espíritas fazem melhor do que nós, tá? Porque quem tem a mansão do caminho não é os evangélicos, tá? Quem faz... Antigamente era a LBA, agora é a LBV, Legião da Boa Vontade. Não é os crentes não, irmão. É os espíritas. Não estou falando do espiritismo, não é a religião que eu estou falando. Eu estou falando da doutrina deles, que eles acham que vão fazer caridade para alcançar um lugar melhor. Então, se a gente for calcular por isso aí, também não é um privilégio. Porque eles vão ter aquilo ali. Somente. Irmã Dulce fez muitas coisas ali, tá?
E o hospital não era a igreja. Então a gente precisa parar, pensar, abrir nossa mente, porque ele finaliza dizendo assim: quanto a Israel, porém, ele diz: todos os dias estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Aí agora eu digo, ele está falando de nós. Todos os dias Deus estende a mão para você. Todos os dias Deus te dá uma oportunidade. Você levantou hoje é o quê? 18 de julho de 2023. Às 0 horas da madrugada, Ele estendeu a mão para você. Ele estendeu a mão para mim. E passou o dia todo com as mãos estendidas. Mas a gente precisa entender que a gente não pode ser nem desobediente e nem rebelde. Porque o Senhor, Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama, avivamento passa pelo arrependimento, pelo abandono de pecados. Ser abençoado é pouco. Porque você vai encher sua sacolinha de bênção e tem uma turma que foi com a sacola cheia de bênção para o inferno. Ainda deixou os bens aí para os filhos brigar. Gugu que o diga. Tá aí brigando aí. Ninguém sabe quem é quem. É a justiça que vai decidir. Adiantou o quê? Aquele dinheiro todo. Sabia da Xuxa que teve uma filha só. Mas ele teve um bocado. Agora estão aí brigando. Você entende? O modelo de sucesso era ele, de ser bem sucedido. Agora morreu e os filhos estão aí brigando por causa do dinheiro. Então a gente precisa saber que a oportunidade, que aquilo que a gente deve se gloriar é de conhecer a Deus. Não se glorie de nada. Não se glorie de seu filho, seu marido, sua casa, seu carro, seu emprego. Não se glorie de nada, a não ser de conhecer a Deus. E vou deixar com você para encerrar o versículo de Oséias 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque assim como o amanhecer do dia, a sua vinda é certa. Você pode conseguir alguma coisa material ou não. Você pode engordar, você pode emagrecer, você pode enriquecer, você pode empobrecer. Isso é uma possibilidade. Mas a vinda do Senhor, como diz em Oséias 6, versículo 1, é certa. Do mesmo jeito que vai amanhecer, daqui já tem lugar que já é de manhã. Se você pegar o seu relógio aí no celular, na Ásia já amanheceu. Então é certo. Mas muito mais certo do que o alvorecer é a vinda do Senhor. E nós planejamos estar com Ele. Eu agradeço a oportunidade. Vamos ficar de pé. Amém, igreja? Não precisa ter mais comentários nenhum, né? Que Deus assim estabeleça em nós esse ritmo, né? Esse ritmo.